Muito bem. É um prazer estar aqui na igreja do Parque Piauí, não é? Primeira vez aqui depois da igreja reformada, né? Está muito belo tudo aqui. Deixa a gente assim muito orgulhoso, não é? Pela bela obra que foi feita aqui de restauração. E me faz também lembrar, não é, que à medida que essas obras também estão acontecendo, que a gente está investindo aqui, nós também devemos agora também investir no Evangelho, né, na pregação do Evangelho. E isso tem sido feito, né? Já temos transmissões alcançando muitas pessoas que estão aí do outro lado da tela, né? Temos já há muitos meses esse trabalho sendo feito. Mas ainda desafio a todos vocês que estão aqui, estão nos assistindo também, a fazerem um pouquinho mais pessoalmente aquela obra individual, né? A coletiva nós estamos tentando fazer. Agora fica o desafio também para fazermos a obra individual. Precisamos dedicar nosso tempo pessoal para a pregação do Evangelho, né? Como parte do ministério pessoal, não tem como vir aqui à frente e não dar pelo menos um toque mínimo nesse ponto, né? Precisamos fazer algo individualmente também pela mensagem de Cristo, pela obra, pelo crescimento do Evangelho. E é o meu primeiro desafio, o meu primeiro apelo para vocês esse, né? Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Nós temos então a história da queda do homem, a queda do ser humano. Deus criou tudo um dia perfeito. Em 6 dias ele fez a obra da criação, no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Por isso estamos hoje aqui num dia de sábado reunidos para adorar a Deus, porque Ele é o autor da criação. E como obra-prima da criação, Deus fez Adão e Eva. E agora então, tendo feito Adão e Eva, Ele os pôs num belíssimo jardim chamado Éden. E deu de tudo para eles, de tudo que eles precisariam, Deus deu, e até um pouco mais. Deu todas as árvores para a sua alimentação, mas Ele pediu apenas que um dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse não fosse consumido pelo ser humano, por Adão e Eva. Mas nós temos aqui um relato muito triste de como Adão e Eva fizeram exatamente o contrário daquilo que Deus pediu. E quando a serpente se encontra com Eva, começa a conversar com ela ali junto à árvore do conhecimento do bem e do mal, ela então diz assim: olha, Eva, se vocês comerem disso aqui, vocês não vão morrer. Vocês vão atingir outro patamar, vão ser como Deus, né? Conhecedores do bem e do mal. E isso agradou Eva. Essa ideia de ser conhecedor tanto do bem quanto do mal agradou Eva. Mal ela sabia o quanto seria horrível para a sua vida ser conhecedora do mal também, né? Ela que só conhecia o bem, mal imaginava que ao conhecer o mal, a sua vida mudaria por completo e de toda a raça humana. Mas o que eu quero destacar dessa história é o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que eu destaco desse verso é o início dele. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável, ela então pegou da fruta e comeu. E desde esse momento, embora Deus tenha provido perdão para Adão e Eva, desde esse momento, esse mal foi passado, foi transmitido geração após geração. E os seres humanos têm sempre voltado ao mesmo ponto, olhado para aquilo que agrada aos olhos e então decidir ficar consigo, tomar aquilo para si, fazer aquilo porque lhe é desejável, porque lhe dá prazer, porque aos seus olhos é bom. E esse mal se perpetuou em toda a humanidade, e todos aqueles que são afastados de Deus têm a tendência ainda maior para cometer o mesmo erro. Uma das pessoas que eu queria destacar, que herdou a mesma característica de Eva, está lá no livro de Juízes, na Bíblia Sagrada, no capítulo 13.
Dos capítulos 13 ao capítulo 16, nós temos o relato da história de um juiz de Israel, que ele era conhecido pela sua enorme força, e o nome dele era Sansão. O nome dele era Sansão. E lá em Juízes capítulo 13 nós vemos a história de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus antes de nascer. Antes de nascer, Deus apareceu à sua mãe e disse assim: olha, o teu filho, o filho que te vai nascer, ele terá uma missão, um propósito que eu já determinei. Ele foi escolhido por Deus e ele vai começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Depois que Israel se mudou para Canaã e com Josué conseguiu ali conquistar praticamente toda a terra, Israel agora passa a morar na terra de Canaã. Mas eles não expulsaram todas as nações que haviam ali. Depois que Josué, que foi o sucessor de Moisés, morreu, o povo ficou numa situação assim, digamos, sem liderança. A Bíblia diz no livro de Juízes que naqueles dias ainda não havia rei em Israel, e cada um fazia segundo a sua vontade. Cada um fazia segundo a sua vontade. E quando cada um decide fazer segundo a sua vontade, o que acontece? Quando o ser humano decide fazer somente o que é a sua vontade, ele automaticamente se desvia, se afasta de Deus. Porque a sua natureza interior é pecaminosa. Porque a sua natureza interior só quer levá-lo a pecar. E quando nós não permitimos que Deus entre no meio e nos impeça de estar sempre caindo, automaticamente o nosso caminho é a derrota, é o fracasso, é se afastar de Deus, e cada um fazia segundo a sua vontade. E o que acontecia? Naquele tempo as pessoas começaram a recorrer a outros deuses, falsos deuses que nem existem, começaram a adorar imagens de escultura, começaram a adorar ídolos, e começaram a prestar cultos a essas entidades. E agora então, a adoração que era devida unicamente a Deus, ela então agora passou a ser dividida com outros falsos deuses ao redor, inclusive os deuses dos filisteus, que eram ali da nação da Filístia, que era vizinha de Israel. Onde é que na Bíblia está proibido adorar a outros deuses? Você lembra? No primeiro mandamento da lei de Deus, que diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E aí Deus então levantava, quando Israel pecava, se afastava de Deus, Deus permitia que a sua proteção fosse retirada. Quando Deus retirava a sua proteção de sobre o seu povo, as nações ao redor começavam a atacar Israel. Começavam a atacar Israel. E Deus permitia isso, porque Ele respeita a liberdade de escolha de cada um. Se o povo de Israel escolheu viver sem Deus, eles deviam colher as consequências de viver sem Deus. E agora então, quando Deus retirava a sua proteção, vinham os amonitas, vinham os midianitas, vinham os amalequitas, vinham os filisteus e oprimiam Israel. Tomavam as suas plantações, matavam suas mulheres, sequestravam seus filhos, suas esposas, e muito sofrimento Israel então passava. E aí então Israel, porque quando alguém se afasta de Deus, começa a sofrer por causa disso, automaticamente a pessoa começa a se lembrar de Deus. E Israel começava a se lembrar de Deus. Olha, nos afastamos de Deus. Senhor, nos perdoa. Perdoa o nosso pecado. Nós adoramos outros deuses, servimos outros deuses, nos perdoa. E Deus então, misericordioso como era, levantava homens, juízes. E esses juízes então iam à frente do povo em nome de Deus e libertavam o povo daquela opressão. E antes de Sansão nascer, novamente o povo de Israel tinha se afastado. Quando tudo estava em paz, Israel se esquecia de Deus e voltava a adorar outros deuses. E agora então começaram a ser oprimidos pelos filisteus e começaram a clamar ao Senhor: Senhor, tem piedade de nós, nos livra dos filisteus. E Deus então agora apareceu a uma mulher e disse assim: olha, o teu filho, ele vai começar a libertar Israel dos filisteus. E agora o anjo do Senhor, Jesus ali que apareceu para ela, começou a dar instruções. Mas olha, ele vai ser especial. Ele não vai ser como os outros homens. Eu quero que ele tenha um pacto especial comigo. Ele vai ser um nazireu.
O nazireado ali naquela época de Israel era um voto especial que alguém fazia, não é, por um determinado período de tempo, em que ele se dedicava especialmente a Deus, se dedicava a um propósito, a uma missão divina. Então agora ele fazia um voto especial com Deus. E a demonstração exterior deste pacto que a pessoa tinha firmado com Deus era então se abster de algumas coisas. Se abster de vinho, bebida forte, bebida alcoólica, se abster de comer coisas impuras. Então, a pessoa demonstrava exteriormente, né? Ela não cortava o cabelo, né? Não raspava a barba, não cortava o cabelo. Eram sinais exteriores de que a pessoa tinha feito um voto para ser um nazireu por algum tempo. Mas quando Deus aparece para a mãe de Sansão, ela diz assim, olha, ele vai ser nazireu por toda a vida. Por toda a vida. Então, por toda a vida de Sansão, ele não deveria, em hipótese alguma, nunca provar do fruto da vide, ou seja, nenhum derivado da uva, nem bebida forte, nem bebida alcoólica. Ele também não deveria, o segundo pacto dele com Deus era, não devia comer nada imundo, nada impuro. E o terceiro pacto que ele tinha feito com Deus era jamais cortar o cabelo. Então, relembre comigo, eram 3 os pactos de Sansão com Deus. Nunca provar bebida forte, bebida alcoólica, nunca jamais comer nada impuro e nunca jamais cortar o cabelo, porque ele havia sido separado para ser o libertador de Israel. E Deus, quando Sansão cresce, Deus dá a Sansão uma força sobrenatural. E ele ficou conhecido ali naquele tempo como o homem mais forte da terra. Ninguém batia de frente com Sansão. Ninguém tinha coragem. Sozinho não. E Sansão agora ali então começou a impor respeito. E assim que ele entrou para a idade adulta, seus pais esperavam ali que ele então agora tomasse atitude e fosse à frente para libertar o seu povo. Mas sabe o que a Bíblia relata da história de Sansão? Assim que ele atingiu a idade adulta, leia comigo aqui no livro de Juízes, no capítulo 14. E no capítulo 14 nós lemos o seguinte: desceu Sansão a Tímina. Tímina era uma cidade, ou Timnate, era uma cidade dos filisteus. Sansão desceu até uma cidade dos filisteus. E lá o que aconteceu? No verso 2, né? No verso 1 ainda, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Olha só, Sansão desce até a terra dos filisteus, vê lá uma mulher que agrada aos seus olhos, né? E ele então agora decide: eu quero me casar com essa. Pai, mãe, eu quero me casar com aquela mulher, aquela dos filisteus. E o verso 3 diz: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Só desta eu me agrado. Olha só que coisa, né? Sansão herdou de Eva aquilo que era agradável aos olhos, ele então queria para si. Não importava que aquela mulher, ela não era só uma mulher, ela era dos filisteus, ela adorava outros deuses, ela desprezava o Deus de Israel. Desprezava o Deus de Israel, se inclinava diante de uma estátua chamada Dagon, que eles criam ser ali o Deus protetor dos mares, né? Um Deus em formato de peixe, meio homem, meio peixe. E agora então, essa mulher que desprezava a Deus, Sansão olhou para ela e disse assim: eu quero ela como esposa. E detalhe, ela era da nação dos filisteus, aquele povo que estava oprimindo o seu próprio povo Israel, de quem Sansão agora deveria se levantar contra e libertar Israel daquele povo. Ele agora se uniu a eles através de um casamento. Tudo isso porque Sansão ousou se aventurar no terreno encantado de Satanás. Ele estava muito bem na sua terra ali em Israel, na sua cidade Zorá,
Mas ele decidiu um dia ir até a terra dos filisteus e andar por ali. E quando nós hoje nos aventuramos a andar no terreno encantado de Satanás, nós estamos nos colocando em sujeição, estamos sujeitos a sermos tentados e a cair em pecado por causa disso. Tem uma citação no livro Patriarcas e Profetas que eu acho muito, muito bonita e muito forte também. Ela diz assim, que a todos que em primeiro lugar procuram honrar a Deus, Deus prometeu sabedoria. Mas não há promessa àqueles que se inclinam a agradar a si mesmos. Então, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, Deus promete sabedoria àquelas pessoas. Mas não há nenhuma promessa para aqueles que se inclinam a agradar a si mesmos. E Sansão estava decidido a agradar a si mesmo, e assim ele fez. No caminho, descendo para a cidade de Tímina, ele se encontrou, veio do mato assim ao seu encontro, um leão. E a gente lê essa história e acha muito interessante, porque Sansão vai de encontro ao leão e com sua grande força, ele então ali rasga, mata o leão. E o cadáver fica ali então no chão. E a gente pensa assim, quando a gente lê essa história, né, que ela está escrita, registrada ali na Bíblia para mostrar como a força de Sansão era imensa. Como a força de Sansão era tão grande a ponto de rasgar um leão. Mas não é por isso que essa história está registrada na Bíblia. Sabe por que ela está registrada? Tempos depois, quando Sansão retorna de novo a Tímina para consumar o seu casamento com aquela mulher, ele então passa pelo mesmo local onde então estava aquele cadáver de leão que ele tinha matado antes. E quando ele chega lá perto, ele vê que lá naquele cadáver ali, naquela carcaça, abelhas tinham feito uma colmeia ali. E havia mel. E agora então, Sansão se abaixa ali, até aquela carcaça, mexe ali no meio daquilo e retira aquele mel. E ele então começa a se alimentar. Também oferece para o seu pai e para a sua mãe, mas ele não ousa dizer de onde ele tirou aquele mel. E a gente passa por cima dessa história tantas vezes na Bíblia, mas por que isso está registrado? Porque quando Sansão faz isso, ele quebrou o primeiro dos seus 3 pactos. Você lembra qual era o primeiro dos 3 pactos de Sansão? Não coma nada impuro. Não coma nada imundo. Sansão se abaixou até uma carcaça de leão, um animal do qual ele não podia comer, não era permitido por Deus comer, não era próprio para alimento. Ele se abaixa, retira o mel que está ali contaminado naquela carcaça e se alimenta. E ele quebra ali o primeiro de seus pactos com Deus. Não coma nada impuro, porque você foi escolhido para libertar Israel. Mas Sansão desce para Tímina e faz ali o seu casamento. E aqui no capítulo 14, no verso 10, fala sobre o casamento. E lá diz assim, ó: descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sansão, no seu casamento, resolve dar um banquete, porque assim era costume entre os filisteus. E quando a gente tem o auxílio das línguas originais e a gente olha essa palavra banquete, entre os filisteus, isso era uma ocasião para bebida forte. Era uma ocasião para tomar vinho ou qualquer outra bebida fermentada, alcoólica. E Sansão não somente participa disso, mas ele está promovendo esse acontecimento. E quando Sansão, então, faz isso, ele quebra o seu segundo pacto com Deus. Qual era o segundo pacto de Sansão? Não prove nem fruto da vide e nem bebida forte, bebida fermentada, ou seja, uma bebida alcoolizada. E Sansão agora quebra o seu segundo pacto com Deus. Por causa desse evento em si, tantas coisas acontecem aqui na vida de Sansão que a gente nem tem tempo para comentar. Por causa da decisão de Sansão de se aventurar no terreno encantado de Satanás e até a terra dos filisteus, a terra onde Deus era desprezado, onde os ensinos lá eram contrários aos da Bíblia, aos que ele tinha aprendido. Quando ele se aventura nisso, muitas coisas ruins acontecem. Lá no casamento ele propõe um enigma para os 30 convidados ali dos filisteus que estavam ali.
esses 30 convidados que estavam ali, querendo então receber o prêmio de Sansão, que eram 30 vestes de festa, para quem então adivinhasse o enigma, eles então pressionam a mulher, a noiva de Sansão, e dizem: olha, se você não disser para a gente a resposta do enigma, nós vamos queimar você e o seu pai. E a mulher de Sansão então agora começa a aperrear Sansão: Sansão, me conta a resposta do enigma que Sansão tinha promovido ali. E ela insiste e chora diante de Sansão a semana toda, até o fim dos 7 dias de festa. E então agora Sansão, finalmente cansado da insistência dela, diz: olha, a resposta do enigma é essa. E ela então declara para os 30 filisteus que estavam ali. Quando chega o dia final, Sansão fica surpreso ao saber que eles sabiam a resposta do enigma. E o que acontece então? Ele diz: vocês só sabem disso. Esse conhecimento não era de vocês. Vocês só sabem disso porque vocês importunaram a minha mulher. Ele fala isso de forma poética na Bíblia, né? Vocês importunaram a minha mulher, por isso que vocês sabem disso. E ele ficou com muita raiva. Por quê? Tinham passado 7 dias do seu casamento e a sua mulher já o havia traído. A sua mulher já o havia traído com 7 dias de casamento. Traiu a sua confiança. E Sansão agora ficou com muita raiva. E agora, com muita raiva, algo impressionante acontece, né? Por mais que a gente se afaste de Deus, Deus muitas vezes ainda cumpre, ainda mantém a sua promessa para conosco. E Deus então agora faz o Espírito se apoderar de Sansão. Sansão vai até a cidade de Asquelon e lá ele mata 30 filisteus. Arranca as suas vestes e paga a sua dívida. Mas ele ficou com tanta raiva que ele nem quis permanecer lá com a sua mulher nesse momento. E agora ele se retira. Passa um tempo ali se acalmando. Quando ele se acalma e volta até os filisteus, sabe o que aconteceu? A sua mulher já tinha sido dada como esposa para outro. Percebem de que povo a gente está falando, que eram os filisteus? Que tipo de honra, que tipo de ética é que haviam entre eles? E agora Sansão ficou com muita raiva daquilo. Deram a sua mulher como esposa para outro homem, que era o seu companheiro de honra no seu casamento. E agora então Sansão fica com raiva e ele toca fogo em todas as searas ali dos filisteus naquela região. E eles têm um enorme prejuízo. E você percebe como uma coisa vai levando a outra, um se vinga, o outro se vinga na frente, Sansão se vinga de novo, os filisteus vão se vingar de novo, porque agora então os filisteus saem com uma imensa multidão atrás de Sansão, que foge até um lugar. Chega lá, os filisteus chegam na terra de Judá: cadê Sansão? Traz ele aí pra gente. E os judeus, que eram uma das 12 tribos de Israel, né? Ao invés de, em nome de Deus, resistirem àquela invasão, sabe o que eles fizeram? Foram até Sansão, 3.000 homens, para o capturar e o entregar aos filisteus. Vocês percebem de que tipo de homem, de que tipo de caráter a gente está falando? Sansão foi escolhido para ser o maior em Israel, o libertador em Israel. Mas a gente não vê na história de Sansão em nenhum momento ele liderando um exército. A gente não vê em nenhum momento Sansão indo à frente do exército e declarando guerra aos filisteus e libertando Israel, porque ele só fazia aquilo que agradava a si mesmo. E agora então, quando aqueles judeus, 3.000 judeus, chegam até Sansão para o capturar, Sansão se rende, eles levam Sansão, o amarram e levam até os filisteus, até aquela imensa multidão de filisteus. Aí eu volto a repetir para você. Às vezes eu fico admirado com o tamanho da misericórdia de Deus. Por mais que Sansão estivesse fazendo tudo ao contrário do que Deus o havia determinado, quando Sansão chega entre os filisteus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossa de Sansão. O Espírito do Senhor toma conta de Sansão. E Sansão agora quebra aquelas cordas que o tinham amarrado como se fosse uma linha queimada. E agora então ele procura a primeira arma que encontra no chão, encontra ali um pedaço da carcaça de um jumento, a queixada, e agora com aquela arma ele mata 1.000 homens, sozinho, 1.000 homens dos filisteus. E sabe o que acontece depois disso? Aquele bando de filisteus começa a fugir. E quando eu li essa parte da história, eu fiquei pensando assim: gente, cadê aqueles 3.000 agora de Judá que foram capturar Sansão? Os filisteus estão fugindo. Cadê agora aqueles 3.000 de Judá que vieram capturar Sansão? Porque eles não vão agora perseguir os filisteus e aproveitar para libertar Israel deles?
Mas os judeus estavam ali na deles. Ninguém ousava fazer nada. Percebe como Deus levanta um grande homem Israel, dá força sobrenatural a ele, e ele sequer tem influência sobre os seus compatriotas. Ele sequer tem influência sobre o exército que ele devia liderar. Em nenhum momento ele liderou um exército, mas ele fazia tudo por conta própria. Ele matou 30 homens sozinho, ele matou 1000 homens com uma queixada sozinho, ele queimou as searas dos filisteus sozinho. Individualista. Ele cria que a força que estava nele era o suficiente para que ele então pudesse fazer ali a sua obra. E agora então Sansão, finalmente ali para fechar ali a sua cota de pecados, digamos assim, de quebra de pactos, ele então agora se afeiçoa a uma mulher lá do vale de Soreque. Depois disso ele não ousou mais se aventurar entre os filisteus, porque ele temia agora ser morto. Afinal era um exército contra ele, né? Não dá para dar chance ao azar. Mas ele desce até o vale de Soreque, e lá vê uma mulher filisteia também. Eu fico pensando, né? Quantas descendentes de Sara, né, nós não tínhamos ali em Israel, né? Quantas descendentes de Sara, que era chamada de princesa? Quantas descendentes de Rebeca, que era uma mulher de boa aparência? Quantas descendentes de Raquel, que era mulher de Jacó? Não haviam ali no povo de Israel, mas ele sempre ia atrás daquilo que era proibido. Ele sempre ia atrás das filisteias. E agora ele encontra uma mulher chamada Dalila. Ali se afeiçoa por ela e então vive ali com ela. E essa mulher então agora, que tinha o caráter e a honra de um filisteu, ela então agora é subornada por uma comitiva ali de filisteus. Nós vamos te dar muito ouro, muita prata, muito dinheiro, se você então descobrir para nós o segredo da força de Sansão. E agora então ela fica tentando Sansão, uma vez após a outra. Imagina só, importunando diariamente ali Sansão. Sansão dá uma resposta para ela falsa. Ela então convida os filisteus para virem atacar Sansão, e era uma resposta falsa. Sansão se liberta ali e mata aquele grupo de filisteus. Isso acontece por 3 vezes. 3 vezes Sansão revela um segredo, revela o segredo da sua força, mas era falso. E então 3 vezes ela tinha mandado filisteus sobre ele e Sansão se livrou matando os filisteus. E ainda assim Sansão continuava com Dalila. Por 3 vezes ela enviou filisteus contra ele para o matar e ainda assim ele continuava com Dalila. Olha que coisa. Quando a gente decide agradar ao nosso próprio coração, a gente vai ficando e a gente vai cometendo um erro atrás do outro, o nosso coração vai ficando tão endurecido, nos deixa tão cegos que a gente não consegue enxergar a menor verdade. E agora então, depois de muita insistência, finalmente Sansão revela para Dalila a força, o segredo da sua força. Ele diz assim: olha, eu tenho um voto especial com Deus, eu sou nazireu. Se o meu cabelo for cortado, eu então vou perder a minha força. Percebe que Sansão nem falou assim, ó, se eu beber vinho, eu vou perder a minha força. Se eu comer coisa impura, eu vou perder a minha força. Ele não falou nada disso. Por quê? Porque ele já sabia que esses 2 pactos ele havia quebrado. Então ele agora diz para Dalila: olha, se o meu cabelo for cortado, eu vou perder a minha força. Então Dalila faz ali um carinho ali na cabeça de Sansão, ele dorme ali nas suas pernas, e quando Sansão dorme, seu cabelo é cortado. E agora então, ela acorda Sansão rapidamente, diz assim: olha, Sansão, aí vem os filisteus. E lá estava um bando de filisteus só esperando. E quando Sansão agora acorda, ele diz assim: vou mais uma vez agora me livrar dos filisteus. Mas quando Sansão acorda, que ele percebe o seu cabelo e percebe a sua força, ela tinha se ido dele. E um dos versos mais tristes da Bíblia a gente lê nesse momento: e o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Que verso forte e triste. Imagina só alguém dizer: e o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Sansão não tinha mais o Espírito do Senhor.
E agora, sem forças, se achando sem forças, os filisteus agora então capturam Sansão, vazam os seus olhos, Sansão perde a sua vista, e agora então ele é colocado para trabalhar como um escravo no moinho, lá na terra dos filisteus. E agora então ali, fraco, cego, miserável, só resta para ele trabalho escravo. E agora eu convido vocês a refletirem. Que contraste entre o que Deus havia determinado para Sansão, ser o libertador de Israel, o homem mais forte da terra, com o que ele havia se tornado agora, porque seguiu o que agradava aos seus olhos. Seguiu o que era desejável na sua própria mente. E agora então Sansão esteve ali escravo. E tem uma parte ainda do livro Patriarcas e Profetas, da autora Ellen White, que eu acho muito forte essa citação, falando sobre Sansão, sobre o seu caráter. Ela diz assim, fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, no autocontrole, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. O mais forte homem da terra, na verdade, havia se tornado o homem mais fraco da terra. Mais fraco da terra. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como um caráter forte. É alguém que é decidido, é determinado. Mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões, por seus desejos, é um homem fraco. E aqui é homem, humanidade, homem e mulher. O homem ou a mulher que é dominado por suas paixões é um homem ou mulher fraco. E por fim encerra assim: a verdadeira grandeza do homem. Isso é frase de postar na internet para quem está assistindo em casa, né? A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. A verdadeira grandeza do homem ou da mulher é controlar os seus sentimentos e não se permitir ser controlado por eles. Sansão infelizmente permitiu e o Espírito de Deus se retirou dele. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que a gente tem um Deus tão misericordioso que eu nem tenho palavras para dizer o quanto, que mesmo a gente tendo se afastado dele o máximo possível, se um dia, em um momento sequer, o nosso coração se voltar para ele e se arrepender sinceramente, não importa que eu tenha sido o homem mais fraco da terra, Deus vai me ouvir. Sabe por quê? Tem um texto, lá em 2 Coríntios, quero convidar você para ler. Um texto de Paulo. Eu perdi aqui a marcação agora, mas o texto você conhece muito bem. Eu perdi a marcação aqui agora, mas depois eu coloco para vocês o texto. Mas é um texto de Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, em que ele diz assim: Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto Sansão achava que ele era o mais forte, que ele era o mais capaz, o maioral, que ninguém batia de frente com ele, ele só se afastou tanto de Deus até que o Espírito Santo se retirou dele. Mas no momento em que ele se viu escravo, cego, fraco, ali na terra dos filisteus, que ele então reconhece agora o seu pecado e diz: Senhor, eu errei, porque eu sou pecador e fraco. Sabe o que Deus diz então para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. É o texto que está escrito: o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo ainda termina dizendo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
E agora Sansão, então, admitiu: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. E quando ele disse isso, me perdoa, Pai, algo maravilhoso aconteceu. Os filisteus estavam ali celebrando então a sua vitória sobre Sansão e sobre o Deus de Israel. E fizeram uma grande festa ali numa casa, num palácio. E trouxeram Sansão ali para a festa, para ser então ali zombado, né? Era a sua grande conquista, o homem mais forte da terra. E agora então ele estava ali humilhado, cego, fraco, amarrado. E Sansão agora ali naquele meio ali daquela festa, colocado ali entre duas colunas, as duas colunas principais daquela casa, ele então faz a sua última oração a Deus. A sua última oração a Deus. Ele disse: Senhor, me devolve só mais uma vez a minha força, a tua força, e eu vou derrotar os filisteus. No último momento da sua vida, Sansão, tendo reconhecido todos os seus erros, ele diz: Senhor, nem que seja pelo menos uma última vez, eu vou cumprir o meu chamado, o meu propósito. Eu vou cumprir a minha promessa, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. O Senhor me deu capacidade e força para libertar Israel, mas eu não fiz a minha parte, pois agora nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, eu vou cumprir o meu propósito. E agora então Deus restaura a força a Sansão. Sansão derruba aquelas duas colunas naquela casa, e toda aquela construção vem abaixo. E a Bíblia diz que mais foram os filisteus que Sansão derrotou com a sua morte do que aqueles que ele derrotou em vida. Por quê? Reconheceu a sua fraqueza perante Deus, e Deus então o perdoou. Nós há pouco tempo estivemos falando de reencontros, não é? Falamos há poucas semanas, semana passada estávamos falando ainda de reencontros. E a gente falou sobre como muitas vezes vamos nos afastando de Deus, até que quando nos damos conta, estamos tão distantes que achamos impossível retornar. Lembramos que Deus tinha feito um chamado, fizemos um pacto com Ele no dia do nosso batismo, fizemos um voto com Deus. E a gente percebe então que quebrou alguns pactos daqueles, e a gente fica agora com medo de retornar e começa a se afastar de Deus. E muitas pessoas têm enfrentado essa situação difícil. Mas a história de Sansão nos mostra uma coisa: quando reconhecemos a nossa fraqueza, os nossos erros, o poder de Deus está disponível para nós. O perdão de Deus está disponível para nós. E agora podemos ter um reencontro com Ele, como Sansão teve. Sansão poderia ter sido o homem mais forte da terra, mas escolheu agradar os seus olhos, se tornando o homem mais fraco da terra. Mas após o seu arrependimento, ele então cumpre o seu propósito, cumpre a sua missão com Deus. Talvez hoje, cada um de vocês que está aqui na igreja, que está em casa, refletindo na sua própria vida, pode enxergar momentos da sua vida em que talvez você quebrou um dos pactos que você tinha feito com Deus. Talvez um dos propósitos que Deus tinha para a sua vida, você quebrou, você rejeitou. Mas hoje, através da história de Sansão, Deus convida você para reatar o seu pacto com Deus, para recomeçar, para ter um reencontro com Ele. E ao ter esse reencontro, a sua imediata disposição deve ser: se Deus me permitiu ser perdoado, agora nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, eu vou cumprir o meu propósito para com Ele. Deus chamou cada um que está aqui para um grande propósito na pregação do Evangelho. Da sua maneira, conforme as suas capacidades, conforme os seus dons, Deus chamou cada um, assim como chamou Sansão naquela época. Será que nós, hoje, no momento que estamos vivendo na nossa vida, nós temos cumprido o nosso propósito com Deus, ou temos quebrado como Sansão? Se tivermos quebrado, hoje é o dia de você dizer: Senhor, estou arrependido, e nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, eu vou dedicar a minha vida para cumprir o teu propósito, para cumprir a missão que o Senhor determinou para mim. E quando você fizer isso, maiores serão as suas conquistas em um dia do que toda a sua vida anterior. É por isso, com esse apelo, que eu convido você a falar com Deus. Nesse momento, nós vamos ter uma música tocando. Enquanto essa música tocando, é o momento de você reatar, religar o seu pacto com Deus.
Faça como Sansão. Não importa se você foi uma pessoa que errou muitas vezes sequencialmente como Sansão, ou se você tem cometido um erro ou outro ali, mas fale com Deus. Reate o seu pacto com Ele. Esse é o momento. E decida viver para Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. Esse é o meu apelo para você nessa noite, para você que está aqui na igreja, para você que está em casa. Que Deus te abençoe. Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. For a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos do Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Eu não mencionei para você, mas depois do arrependimento de Sansão, o Espírito Santo voltou para ele, porque ele o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E da mesma forma, o mesmo poder que esteve com Sansão durante a sua vida, o mesmo Espírito Santo que esteve atuando com ele, ele também está disponível para nós hoje. Mas nós não vamos conseguir obter esse poder se em nossa vida diária Cristo continuar a ser colocado como a segunda opção, a terceira,
Se seu momento com Cristo for apenas o último do dia, ou quem sabe nem exista. Porque é a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai, com Jesus, que nos permite estar aptos para receber o seu Espírito. E quando o Espírito Santo descer sobre nós com poder, faremos coisas mais grandiosas que Sansão fez. Talvez você não mate 1000 homens com as suas próprias mãos, mas você resgate 1000 almas do pecado para Cristo. Esse é o poder que o Espírito Santo é capaz de operar através de mim e de você. Não sei qual é o pacto que pode ter sido rompido na sua vida com Deus. Não sei se tem algo a ver com o seu corpo, com a sua mente. Não sei se tem algo a ver com o seu espírito. Mas hoje é a oportunidade de buscar a Deus, de ter um novo propósito com Ele, dedicar a vida a ter a comunhão com Deus, receber do seu Espírito e fazer uma grande obra para o Evangelho. Esse é o meu desejo para a minha vida e para a vida de cada um aqui nessa igreja. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, que esta igreja seja reconhecida, Pai, não somente pela sua beleza, mas pelo fervor, pela fé de cada irmão que está aqui presente. Senhor Deus, que a tua igreja remanescente, Igreja Adventista do Sétimo Dia, não seja reconhecida apenas pelas belas instituições e ações que promove, mas pela fé e pelo fervor, pelo Espírito Santo habitando em cada filho teu que pertence à tua igreja. Hoje tivemos a oportunidade, Pai, de aprender com a história de Sansão, aprender como nos tornarmos fortes diante dos teus olhos. E nós queremos, Pai, hoje entregar a nossa vida, render a nossa vida em teus pés, para recebermos o teu perdão, recebermos o teu Espírito Santo e cumprirmos a missão a que o Senhor nos determinou. Essa é a nossa oração hoje. Ajuda-nos a nos render a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.